Vamos lá, hoje eu vou falar com vocês sobre 8 princípios que devem ser usados durante uma consulta para você fechar mais tratamentos no consultório, tá? Para você converter mais possíveis pacientes em pacientes, né? Eu vejo que isso é uma grande dificuldade de vários colegas, além de atrair novos pacientes para o consultório, é fechar tratamentos também. Tá? Como o Marcos falou, eu sou cirurgiã dentista, sou formada na Unicamp, já há 23 anos, sou ortodontista e odontopediatra. E nesses anos todos eu devo ter feito milhares aí de consultas, as minhas clínicas já atenderam mais de 70 mil pacientes, né? E eu trabalho com 15 colegas hoje e todos são treinados também para aprenderem a fechar mais tratamentos. Então eu tenho a prática disso já há muitos anos e hoje eu compartilho esse assunto e vários outros sobre marketing e gestão com colegas que querem aprender um pouco mais, tá? E alavancarem o seu faturamento no consultório. Então vamos lá. Então hoje o objetivo é esse. É passar para você de maneira prática, né? Eu sou da prática, eu sou dentista mesmo, de mocho, e eu faço isso todos os dias, né? Eu lido com fechar tratamentos com novos pacientes todos os dias. Então, o objetivo aqui é fazer você imaginar aquele paciente que está sentado na sua cadeira, que está lá no seu equipo, que é a primeira vez que vai no seu consultório, que ainda não te conhece, talvez tenha ouvido falar de você, talvez tenha visto uma divulgação sua em algum lugar, talvez tenha visto um post no Facebook ou uma palestra sua ou na televisão, mas não te conhece ainda pessoalmente. E aí é importantíssimo você gerar valor nessa consulta para você poder fechar o tratamento e aí fazer o que você sabe fazer muito bem, que é a parte odontológica, né? Eu falo muito, até brinco muito com os colegas, que a gente é treinado na faculdade, na especialização, em todos os cursos que a gente faz, a sermos cirurgiões dentistas, é lá no tratamento. Mas e para chegar até lá? Né? Existe um caminho e é muito importante. Quando a gente negligencia ou não dá tanta importância para isso, acaba pecando em fechar poucos tratamentos, né? E aí muitos colegas falam: Carla, mas eu invisto em marketing, até consigo atrair pacientes para o meu consultório, mas a conversão em tratamento eu queria que fosse maior, queria que fosse melhor. E aí existem elementos, que é o que eu vou falar aqui, de 8 princípios, 8 elementos importantes que você pode incluir na sua consulta. Tá? Então daqui o que você vai pegar é o que está faltando na sua consulta e escrever um roteiro que no final eu vou mostrar como você vai fazer isso de uma maneira muito fácil, muito prática, que é o que a gente faz aqui nas minhas clínicas, tá? Então, o objetivo é esse. O primeiro princípio é saber quem decide. Saiba quem decide se vai fechar o tratamento ou não. Muitas vezes a gente fala com o paciente, não é ele que vai decidir ali na hora. Muitas vezes a esposa vai falar com o marido em casa, principalmente quando se trata de valores mais altos. Muitas vezes na ortodontia, está fazendo uma consulta num adolescente, por exemplo, e não é ele quem decide, são os pais. Tá? Então é importante você saber, porque aquela pessoa que está ali, o seu potencial paciente, ele precisa saber levar a sua mensagem, a sua oferta, o que você vai passar para ele, de uma maneira que ele consiga convencer também ou o marido, ou a esposa, ou o pai ou a mãe, lá em casa, que a pessoa não estava ali no seu consultório. Então é muito importante saber quem decide, para a pessoa que está ali poder entender bem e você passar a mensagem que ela tem que levar para o responsável, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, né, muito comum de acontecer. A mãe traz o filho aqui para uma consulta de ortodontia
E aí eu passo o valor, faço toda a consulta, explico tudo e eu sempre pergunto: é você quem vai decidir, o seu marido, né? Você vai querer explicar isso para o seu marido? Porque a hora que o paciente sai do seu consultório, muitas vezes ele esquece a maior parte das coisas que você falou, né? O que fica muitas vezes é só o valor, o custo financeiro para ele e algum ponto que ele prestou mais atenção. Então, quando você faz uma consulta dessa forma, você fixa mais na mente do seu potencial paciente, do seu potencial cliente, algumas informações importantes. E aí ele consegue passar aquilo para o marido, por exemplo. Eu costumo escrever quais são os pontos mais importantes que ela, a mãe, precisa conversar com o marido. Tá? Ou que aquela paciente precisa consultar o marido, ou para eles decidirem, principalmente quando são valores mais altos. Então, vamos colocar um exemplo aqui: o tipo de problema que o filho apresenta, qual é a urgência, né? O que vai acontecer se ele não fizer o tratamento. Eu escrevo isso. E isso traz bastante resultado, isso traz clareza. Quando a mãe vai conversar com o marido em casa, tá ali. Ela não precisa se lembrar. Aliás, pode fazer confusão na hora de passar aquela informação para frente. Tá? Então é importante você saber quem decide. Um segundo ponto é importar-se sinceramente com o cliente, em potencial ali, com aquela pessoa que está ali no seu equipo. Você precisa mostrar para ela que você está interessado em resolver o problema dela. E aqui eu estou considerando que na parte técnica você é excelente. Então eu estou considerando que é um excelente ortodontista, que realmente resolve o problema do paciente, que é como tem que ser. Na parte técnica a gente tem que ser excelente, porque senão isso aqui não traz muito resultado. Você até fecha o tratamento, mas depois não consegue reter o paciente no consultório. Tá? Então, importar-se com o cliente. O que é? Você precisa que ele perceba isso. Então, tem muita gente que fala assim para mim: Carla, mas é claro que eu me importo com o paciente. Eu fiz odontologia porque eu quero cuidar das pessoas. Mas as pessoas precisam perceber isso em você. Quanto mais elas sentirem isso, elas perceberem, mais elas vão se conectar com você. Tá? Isso começa a gerar um pouco de confiança, um pouquinho de credibilidade. E como é que se faz isso? É você acompanhar o paciente até o equipo, é você olhar nos olhos dele enquanto ele está falando, ouvir antes de falar, perguntar para ele: em que eu posso te ajudar? Essa é a primeira pergunta: em que eu posso te ajudar? E ouvir. Fazer as perguntas certas. Então ele respondeu a primeira pergunta, faça mais uma. Tá? Então ele veio com uma dor, por exemplo, dor de dente, uma pulpite, tá lá com uma pulpite. Muitas vezes eu vejo os colegas já irem direto olhar aquele dente. Então o paciente fala que tá doendo aqui, aí ele já abre a boca, pede para o paciente abrir a boca, já deita o equipo, não prolonga a conversa, já vai ver o dente. A hora que o paciente deitou e abriu a boca, na maioria das vezes acabou a conversa ali, acabou aquela conexão ali. Então vá mais fundo, busque mais informações. Além de ser importante para o seu diagnóstico, claro, isso todo mundo sabe, isso é importante para a conexão sua com o paciente. Então, perguntas do tipo: você foi ao dentista há pouco tempo? O que foi feito lá? Como foi o atendimento? E aí você vai fazendo perguntas, tá? Importando-se, mostrando que você se importa com ele. Como você gostaria que fosse o seu sorriso? Como é que você gostaria que fossem os seus dentes? Pode dar um espelho para ele ver. Então, fazer algumas perguntas e começar a remeter ao desejo dele. Então, primeira pergunta: em que é que eu posso te ajudar? Isso eu acho uma pergunta fundamental, ou nesse estilo, tá? Pode ser parecido com isso. Depois, você saber da história pregressa odontológica daquele paciente.
né? Você está se interessando pela história dele, né? E também perguntar como é que ele gostaria de estar hoje. Isso é importante. Como é que você gostaria que fosse o seu sorriso hoje? Ah, doutor, eu gostaria, nossa, como eu queria ter o dente tudo branquinho. Então você já começa aí a despertar um desejo nele, tá? Então importe-se com o cliente. O terceiro princípio é a simplicidade. Isso aqui é muito importante porque usar uma linguagem, uma comunicação que o paciente entenda 100% do que vocês estão falando com ele é fundamental para fechar tratamento, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui é baseado em pesquisas de comportamento humano, tá? Tem pesquisa para todos esses pontos, para todos esses princípios aqui. Então foram estudadas as reações, o comportamento que as pessoas têm diante de cada ponto desse. E chegou-se a essa conclusão. E eu vejo que na prática, na minha experiência, isso funciona exatamente como está nas pesquisas, tá? Então, uma linguagem simples é poderosa, mas quando eu falo uma linguagem simples, não é para ser uma linguagem superficial. Então é para você explicar para o paciente sim sobre o tratamento, sim, é para explicar sobre os benefícios do tratamento, os problemas que ele vai ter se não fizer o tratamento, sim, mas numa linguagem simples, porém profunda. Vou até escrever aqui, ó, profunda. Então você precisa entrar em alguns detalhes, não muitos, né? Mas de maneira simples, ou seja, tentando usar o menos possível termos técnicos, tá? Isso é uma dificuldade muito grande, né, para os nossos colegas, é não usar termos técnicos na hora de conversar com o paciente. Muitos acreditam que o termo técnico traz autoridade. Ah, Carla, mas eu gosto de falar porque assim eu mostro que eu sei, né, que eu estou preparada para atender, que eu estudei, que eu me preparei. Porém, não adianta você usar termos técnicos se o paciente não entende o que você está falando. Tá? Se ele não entender 100% o que você está falando, ele já começa a ficar confuso. E confusão não traz tratamento novo. Se o paciente estiver confuso, ele vai deixar para pensar. Vai deixar para depois e acaba não fechando com você por conta da confusão. Tá? Então, simplicidade na comunicação, o que que é? Você pode usar os termos técnicos, sim, se depois você explicar exatamente o que eles significam, o que quer dizer aquilo, tá? Com palavras que estão no cotidiano das pessoas. Tá? Então, tem pesquisas que mostram, aqui não vou ficar entrando no mérito de pesquisas, que eu vou pegar só a parte prática do assunto. Tem pesquisas que mostram que sempre que o ser humano escuta uma palavra desconhecida ou que faz muito tempo que ele não ouve, ele fica processando aquilo ali, ele fica com aquilo na cabeça, ele fica tentando buscar algo parecido, o significado daquilo, e não ouve mais o que você está falando. Então imagina você lá com o paciente na cadeira, fazendo uma consulta, preparou todo o seu roteiro de consulta, só que chegou na hora de explicar, ou dar um diagnóstico, ou falar do planejamento, e começa a falar de maloclusão classe 2, implante ósseo integrado, né, uso de elásticos intermaxilares, e aí o paciente começa a ficar pensando naquelas palavras, naqueles termos que para ele não é comum ele ouvir. E aí ele para, o pensamento dele para ali. E você continua falando, você continua explicando os benefícios e tal, até que você chega lá no final e fala do custo financeiro. E aí também ele só vai ouvir lá o valor do tratamento. Mas ele perdeu um pedaço da sua consulta, um pedaço importante do seu script, que você estava provando, estava gerando credibilidade para ele, e aí ele não ouviu nada disso.
Então, isso é algo muito importante que você precisa prestar atenção na consulta, é muito importante. Na consulta, na sua divulgação do consultório, também a gente está falando aqui em fechar tratamento, mas eu vejo muitos termos técnicos sendo usados em posts, em vídeos, no Facebook, no Instagram. E aí o paciente não entende isso. Ele não vai saber o significado. Tá? Isso atrapalha a sua consulta. Tá? Então eu uso uma linguagem muito simples no meu dia a dia e eu acabo também usando aqui com os colegas. Né? Da maneira que eu falo com os pacientes, é a maneira que eu converso com os colegas também. E aí veio uma paciente um dia aí de ortodontia com um diastema anterior, entre 11 e 21, e ela se queixando que já tinha feito tratamento, ortodontia já 3 vezes, né, para fechar aquele diastema. Fechava e reabria. E aí eu expliquei para ela, pedi lá todos os exames, expliquei para ela que a recidiva, que é abrir de novo o diastema, né, era muito comum nesses casos e pela oclusão dela, como estava o encaixe dos seus dentes, provavelmente ela ia fazer a ortodontia e ia abrir de novo. Né? E expliquei por quê. Mostrei como é que estava o encaixado os dentes, que os dentes dela queriam ficar daquela maneira, enfim. Bem explicadinho. E ela virou, e eu falei que a solução para ela seria uma estética. Né? Faça uma estética anterior aí que vai ficar beleza, né? E por que daí ficaria estável? Enfim, ela entendeu tudo, fez a estética, eu encaminhei para a colega que fazia esse tipo de tratamento e ela me agradeceu, me indicou várias amigas e um dia ela voltou e falou assim para mim: doutora, eu gosto tanto de você. Eu falei, né, mas por quê? Ela falou assim, porque você conseguiu me explicar, me fazer entender por que é que estava acontecendo aquele problema nos meus dentes. Coisa que eu nunca tinha ouvido dos outros dentistas. Então, quando a gente fala de maneira simples, eu fiquei surpresa na época, isso já tem muitos anos que aconteceu, e eu sempre conto essa história que me marcou. Porque quando o paciente entende o que você fala, já é meio caminho andado. E quem é aluno do Marcos, né, e apresenta um planejamento, né, fazer um diagnóstico usando o articulador, é algo totalmente diferente do que sei lá, 99% dos dentistas aí falam para os pacientes. Então é algo novo. E aí precisa tomar mais cuidado ainda para vocês deixarem muito claro. Aqui a simplicidade traz clareza na comunicação. Deixar muito claro o porquê usar o articulador, quais são as vantagens, quais são os benefícios, usando sempre uma linguagem simples, buscando palavras do dia a dia de quem não é dentista. E a gente costuma falar, muitas vezes os dentistas costumam falar como se estivessem falando com outros colegas, com outros dentistas, numa consulta. Às vezes é uma palavra ou outra, e às vezes escapa mesmo. Então é preciso ter atenção aqui, tá? Então isso é um ponto que eu chamo muita atenção, porque eu vejo que muitos colegas não param para pensar nisso. Né? Que aquele paciente, puxa, mas a palavra oclusão é uma palavra tão simples, tão comum. Dependendo para quem você fala, pode ser. Dependendo, não. Às vezes um público mais estudado, mais esclarecido, talvez já conheça algumas palavras. Então é importante você pensar no seu público, tá? Um outro princípio é a surpresa. Como assim, Carla, surpresa? É importante quando você está numa conversa, né, que a consulta é uma conversa, tem que ser. Primeiro você escuta, depois você fala, faz algumas perguntas no meio da consulta, o paciente fala alguma coisa, então é uma conversa. É importante você prender a atenção da pessoa,
né? Numa consulta a gente tem vários momentos, vários pontos que a gente precisa que o paciente escute, que ele entenda e que ele concorde, porque a gente quer convencê-lo a fazer o tratamento, aquele tratamento que é o melhor para ele, tá? Então, prender a atenção do paciente é muito importante. E aqui, com o elemento surpresa, você pode despertar o interesse e a curiosidade dele em alguma coisa que você está falando ali naquele momento. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pode fazer uma pergunta do tipo: o paciente veio com dor, tá com dor na região da TM, tá com DTM. Você sabe o que realmente está causando esse problema que você tem? Você sabe o que causou isso? Se você, no meio ali, no começo da consulta, fizer uma pergunta, provavelmente ele não vai saber. E ele vai parar, ele vai pensar naquilo. Você chamou a atenção dele para o que você está falando. Se ele estava um pouquinho distraído, ele parou, ele está ali com você naquele momento. Provavelmente ele vai falar não, ou ele vai falar, eu acho que é porque eu aperto os dentes e tal. E aí você, que é o expert, você que sabe do assunto, vai dar a resposta, tá? Ou então, você está lá na consulta e você pode fazer uma pergunta do tipo: você já pensou como é que seria a sua vida se você fizesse um clareamento? Vamos supor que o paciente foi lá atrás de uma restauração que quebrou, enfim, né? Ou até uma reabilitação oral, implantodontia e tal. Então você pode, vou falar sobre clareamento com ele. E aí pergunta: você já pensou como seria a sua vida se você fizesse clareamento? Você já fez alguma vez? É uma maneira de você oferecer algo mais na consulta. É fazer uma pergunta nesse momento aqui, colocando um elemento surpresa no que você está falando. E é claro, sempre oferecendo, né, como a gente sempre fala, algo que o paciente precisa, ou que vai ser bom para ele, né, que realmente vai deixar com um sorriso mais bonito, tá? Um outro ponto aqui, um outro princípio importantíssimo é a concretude. Concretude é trazer mais tangível aquilo que é intangível. A gente vende, entre aspas, aqui a gente fecha tratamentos de algo que é intangível para o paciente. Ele nunca vai saber o que ele vai receber, qual vai ser o resultado do tratamento dele antes dele fechar o tratamento com você. Então, aqui ó, tangível, tornar um pouco tangível. Porque ele nunca, mesmo com a alta tecnologia, que hoje a gente vê que existe a possibilidade do paciente até ver o resultado de uma ortodontia, né? Os programas digitais que alinham os dentes, mas aquilo é virtual. Não vai ficar exatamente daquele jeito. Vai ver lá a prótese, a reabilitação oral, tudo pronto. Tudo bem, ele tem uma boa ideia, é importante, vai trazer para ele mais uma ideia do que vai ser, é mais a imaginação dele do que propriamente ele vê o resultado. Então ele pode pegar num aparelho ortodôntico, isso é importantíssimo, traz a concretude para ele. Tá? Pegar um aparelho removível, ver imagens, né? Imagens digitais, tudo que você puder trazer para ele visualmente, né? no tato, e isso vai trazendo para ele vai começando a imaginar o resultado que ele vai ter. Tá? Porque é importante a gente pensar, saber que o paciente quer o resultado, ele não quer o tratamento. Ele quer lá na frente, ele quer o sorriso bonito com todos os dentes branquinho. Ele não quer passar pela cirurgia de implante, pela moldagem, ele não quer. Então, se a gente tem esse foco, a gente, na hora de trazer mais concretamente o tratamento para ele, a gente mostra algo que realmente ele vai querer. Ele não quer o aparelho, mas também é algo mais concreto, mais tangível o aparelho. Uma imagem de resultado final vai ser de outro paciente, tudo bem, não vai ser dele.
mais ele já vai ter uma ideia do que você é capaz de realizar, tá? Então isso vai trazendo para ele uma noção de resultado, certo? E de que você está preocupado também, naquele princípio número 2, importe-se com o paciente, está preocupado em fazer realmente ele entender, ele pegar no aparelho, no implante, para que ele entenda melhor ainda o que vai ser oferecido para ele, tá? Então, ele gosta disso, muito, muito importante. Vamos lá, mais um princípio. O 6º princípio aqui é a credibilidade, né? Credibilidade é fundamental, aqui a gente sabe, fundamental para fechar tratamento. Credibilidade, confiança. Se você já é um professor renomado, conhecido, se você já recebe o paciente indicado por um colega, né, ou indicado por um paciente que falou muito bem de você, isso já gera credibilidade, antes até do paciente conhecer você. Mas quando isso não acontece, você precisa na consulta gerar isso aqui, gerar credibilidade. E isso você faz com várias ações. Uma delas é a maneira que você está vestido, né? O seu jaleco, passado, limpo, sem nenhuma manchinha, né? Isso é a primeira apresentação, é a primeira impressão que o paciente tem de você quando você abre a porta do seu consultório e chama pelo nome. Isso já vai começando a gerar credibilidade, tá? A maneira como você se apresenta, como você acompanha ele até o consultório, né? E é muito importante você falar primeiro de benefícios, depois do tratamento, né? Como você o trata, olhando nos olhos dele, fazendo as perguntas, ouvindo, tudo isso vai gerando credibilidade. Você mostra que sabe do que você está falando, né? Usando linguagem simples, ele vai acreditando. Credibilidade nada mais é do que a pessoa acreditar em você, tá? Então todos esses princípios aqui, a concretude, a simplicidade, tudo isso vai trazendo credibilidade para você, tá? E mais os que eu vou falar para frente também. Todo é um conjunto, né? Porque realmente essa é a característica, esse é o princípio mais forte que você deve se dedicar para fechar mais tratamentos, tá? O 7º princípio são os sentimentos. Tá? Sentimento, Carla, é sentimento. As pesquisas mostram que toda decisão que a gente toma começa pelo lado racional e acaba pelo emocional, né? Então, o lado emocional está muito ligado às decisões. E lá no consultório é a mesma coisa, certo? Então, o lado racional é o valor, é o custo financeiro, é o lado racional. Não é o único que pesa na hora da decisão, mas o lado emocional é muito mais forte. Por isso, os outros todos, importe-se com o paciente, né, a concretude, a simplicidade, tudo isso vai trazendo uma emoção, um sentimento durante a consulta, tá? Geralmente as pessoas tomam decisões ou por medo ou por desejo. Então é importante ter isso em mente, porque as pessoas vão no seu consultório ou porque têm um desejo de ter os dentes mais brancos, está tudo bem com ela, mas ela tem um desejo de melhorar o sorriso, né, de ter sorriso mais branco, de fazer harmonização orofacial, ou ela tem medo de sentir dor, medo de perder um dente, né, medo de não ser aceita socialmente porque tem um apinhamento dental. Então, ou é medo ou é desejo. E é importantíssimo isso aqui, vamos colocar aqui, medo ou desejo. E é importantíssimo isso aqui,
Porque isso vai direcionar aquilo que você está conversando com ela. Você tem que entender se ela veio pelo desejo dos dentes brancos, da estética, ou se ela veio por algum medo. Não, eu trouxe o meu filho porque eu tenho medo que ele algum dia na vida tenha cárie, que ele sinta dor, que ele sofra no dentista. E aí você vai conduzir a sua conversa de acordo com isso, tá? E pensar de acordo com a sua especialidade, qual é a transformação que o seu tratamento gera para aquele paciente. Então, se você faz, vou colocar aqui, a ortodontia, qual é a transformação na vida do paciente, no final da ortodontia? Será que é só os dentes alinhados e uma oclusão classe 1? Será que é isso que ele quer? Ou ele quer ser aceito na sociedade? Ou ele quer aumentar a sua autoconfiança? Eu tive um caso de um paciente de ortodontia, foi muito interessante, eu fiquei até emocionada, que no final do tratamento ele tinha diastemas generalizados e, enfim, a ortodontia ficou legal, né? O final do tratamento ficou bacana. E no final ele falou assim: doutora, eu preciso te agradecer. E eu estava com as minhas auxiliares ali, todo mundo ali escutando, foi um momento marcante. Eu preciso te agradecer. Porque, eu falei, por que, Kleber? Kleber, ele. Porque o seu tratamento transformou a minha vida. Eu fiquei assim, né? Transformou a vida em que sentido? E ele disse que tinha vergonha de sorrir, ele tinha uma filha pequenininha, tinha vergonha de sair com ela, de ir ao parque, de falar com as pessoas. Ele era muito tímido, não fazia amizades, enfim, dificuldade de conseguir emprego. E depois do tratamento, ele tinha conseguido um emprego numa multinacional muito grande, daqui da cidade, e estava muito feliz, tinha se casado e não tinha mais vergonha de sorrir. Então foi assim, foi tão transformador na vida dele, e muitas vezes a gente não pensa dessa forma. A gente não pensa nisso, a gente não para pensar, a gente sabe que pode transformar vidas, mas muitas vezes não pensa na transformação realmente que acontece na vida da pessoa. A gente pensa na transformação bucal, dentária, tá? E isso é muito maior para a pessoa que recebe o tratamento. E em qualquer especialidade nossa, a gente pode fazer esse exercício da transformação, tá? Vou escrever aqui, ó, transformação. Então, o sentimento é muito importante. As pessoas têm sentimentos em todo o processo até chegar em você. Então, pensa que na hora de marcar uma consulta, dependendo de como a sua recepcionista atende, se resolve o problema dela ou não, se está falando só sorrindo ou não, isso gera um sentimento em quem está do outro lado, né? De satisfação ou não. Quando o paciente chega no seu consultório, o ambiente que ele vê também gera um sentimento, né? Quando vai ali no balcão falar com a recepcionista também, e até que chega em você. Então, toda a jornada do cliente, toda a jornada do paciente, por onde ele anda até chegar no seu consultório, gera sentimentos que são importantes da gente considerar, tá? Porque às vezes você prepara uma consulta ótima, né, mas o paciente teve problema lá na recepção, teve problema para achar o seu consultório, não agendou no horário que ele podia, enfim, ele já chega, não chega muito receptivo na sua consulta. E aí você acaba não tendo muito sucesso ali na hora de fechar o tratamento. E esse princípio número 8 aqui que eu gosto bastante, que são os relatos, né, que são as histórias. Eu acredito que é fundamental você colocar uma pitadinha disso no seu roteiro de consulta, tá? Eu percebo que isso gera muita credibilidade, conexão, identificação, porque todo mundo gosta de uma boa história,
né? Todo mundo gosta de ouvir histórias, uma boa história que conecte com ela. Desde que a gente é criança, a gente gosta de histórias, pede para o pai, para a mãe contar história. Eu contei muita história para minhas filhas, né? Tenho 2 filhas. E Netflix, Hollywood, tudo conta histórias, né? E tá aí, prende a atenção das pessoas. Então, por que é que você, que tem tanta história, tantos casos de pacientes que já passaram no seu consultório, por que é que você também não conta uma história? No meio da sua consulta ali, antes de falar de planejamento, antes de falar do tratamento em si, né, na hora que está falando dos benefícios, contar uma história, um relato de um caso de um paciente que tinha um problema semelhante, tá? Então aqui, histórias semelhantes. Por quê? Quando você conta uma história de um paciente que você tratou, que fez reabilitação oral ali com você, e quem está na cadeira está precisando de um tratamento desse, de um tratamento parecido, e você conta como foi, como é que ele chegou, como é que ele se sentia, de uma maneira rápida, resumida, mas com começo, meio e fim. E você resolveu o problema dele, como é que ele saiu do seu consultório. Isso traz para o paciente, além dele prestar atenção em você, porque ele gosta de uma boa história, traz uma prova de que você resolve aquele problema. Tá? Então, se você está usando o articulador para fazer o diagnóstico e para tratar do paciente de reabilitação, você contar a história de alguém que você já resolveu o problema assim, né? E aí, se existe uma objeção de muitos pacientes em relação a pagar pelo diagnóstico com o articulador, que isso deve acontecer com vocês, como é que você vai quebrar essa objeção? Como é que você vai driblar isso? Você conta uma história de um paciente com um problema semelhante e que você fez o diagnóstico com o articulador, que o paciente pagou pelo tratamento e qual foi o resultado e o que aconteceu depois. E que se ele não tivesse feito o tratamento com você, o diagnóstico, né, que você precisa cobrar para fazer esse diagnóstico, se ele não tivesse feito, o que provavelmente continuaria a acontecer com ele. E eu acredito que eu falando aqui, você já devem estar pensando em casos parecidos, em que casos eu posso usar isso, como é que eu vou falar isso para o paciente, tá? Já em casos semelhantes aqui. Casos mais interessantes que aconteceram, a gente sempre tem caso para contar. Tá? Então as histórias são muito importantes de serem contadas. Isso prova que você sabe o que está falando, que você faz. Você pode falar ao invés de um caso, então ao invés de um caso, você falar quantos casos você já tratou daquele problema. Né? Tem consultas que eu falo, olha, eu já tratei mais de 100 casos semelhantes ao do seu filho, né? Números aproximados, é claro que eu preparei essa consulta antes, né? Isso é preparado, é um número verdadeiro, e que eu tenho esse dado, isso traz credibilidade, né? A pessoa fala, poxa, ela sabe o que ela está falando, né? Você pode também contar um caso que teve um sucesso parcial porque o paciente não fez o tratamento completo, né? Se você percebe que o paciente está meio titubeando ali para fechar, talvez eu faça só uma parte do tratamento, doutor. E aí você falar para ele, olha, é importante você fazer o tratamento todo, porque se você fizer só essa restauração, vou colocar aqui como exemplo, você pode ter um problema assim assado, como um paciente meu que veio aqui, que apresentava o mesmo problema que você e não fez também o tratamento todo, o que aconteceu com ele? Depois voltou meses depois com dor, com problema X e Y. Então isso sempre com integridade, e a gente tem muitos casos, tenho certeza, né, que tem muitos casos para contar.
Mas isso a gente tem que pensar antes da consulta. A gente tem que planejar isso, para isso funcionar bem. Tem pessoas também que são mais analíticas. Muitas vezes os homens gostam de números. Você pode colocar aqui no relato um dado estatístico. Procurar uma pesquisa, no Google a gente acha pesquisa sobre tudo, relacionando, por exemplo, a falta de dentes posteriores com DTM, né? Qual é a porcentagem de pacientes que desenvolveram DTM, explicar o que é DTM, claro. Por exemplo, porcentagem de pacientes com mordida profunda e DTM, né? E dor de cabeça, cefaleia. Tá? Então você pode trazer isso, o relato de caso, você contar uma história, isso traz conexão também e prova que você sabe o que você está falando, que você está preparado, que você resolve. Isso aqui é muito, muito importante, tá? Porque na verdade a gente nada mais quer aqui do que fechar um tratamento com aquele paciente que precisa do tratamento. Então eu não estou falando aqui de persuasão, de convencer a nada de que ele não precise fazer. E muitas vezes acontece do paciente precisar muito do tratamento e não fechar com você. E muitas vezes o profissional não gerar aquele sentimento, vamos voltar aqui no sentimento, aquele sentimento de necessidade, de urgência. Vou até escrever aqui, que eu não falei aqui, ó. Sentimento de urgência. Quando você gera o sentimento de urgência no paciente e você relatou um caso semelhante, você gerou credibilidade, você provou, você usou linguagem simples e você realmente prova para ele que é urgente aquele tratamento, dificilmente ele não vai fazer.